Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para continuar nos nossos estudos sobre o Direito Processual Civil 2. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre uma fase do processo civil que nós chamamos de providências preliminares. Então, só para recapitular, nós estudamos a petição inicial. Depois da petição inicial vem o despacho do juiz, em que o juiz vai avaliar se estão ou não presentes os requisitos formais e também vai verificar se é o caso ou não da improcedência liminar do pedido. Passada essa fase, sendo positivo o despacho inicial, o juiz vai determinar a citação do réu e a intimação do autor para que eles compareçam na audiência de mediação ou de conciliação, se for o caso de realizar essa audiência. Realizada a audiência, não sendo possível o acordo entre as partes, o processo vai seguir agora para a fase das respostas do réu, que foi o que nós vimos nos vídeos anteriores, né? Então nós vimos a possibilidade de o réu apresentar sua defesa por meio da contestação, estudamos também a possibilidade de o réu propor uma ação dentro daquele processo contra o autor, que nós chamamos de reconvenção, vimos a possibilidade de o réu silenciar, ou seja, de ele ser revel, também vimos a possibilidade de ele arguir impedimento ou suspeição do juiz, a possibilidade de ele reconhecer a procedência do pedido e também uma das possibilidades, né, de respostas do réu é o pedido de desmembramento do litisconsórcio multitudinário. E aí, passada essa fase das respostas possíveis que o réu vai apresentar no processo, nós vamos para uma fase seguinte que nós chamamos de a fase das providências preliminares, e é a previsão do CPC a partir do artigo 347. Esse artigo vai disciplinar que, findo o prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. E aí, esse que é o capítulo 9, né, vai estabelecer em algumas seções as providências preliminares. E elas são preliminares a quê? São preliminares ao saneamento do processo. Tá? Então é importante que a gente entenda o momento em que nós estamos agora na evolução do processo civil. Depois da apresentação da defesa, ou enfim, depois de findo o prazo para a apresentação da contestação, pode ser necessária a adoção de alguma dessas providências estabelecidas aqui como preliminares ao saneamento do processo. A fase de saneamento do processo é a fase em que o juiz vai organizar o processo para dar início à instrução probatória, ou seja, à produção das outras provas que sejam necessárias e logo em seguida vai encaminhar o processo para o seu julgamento. Então, essa fase de providências preliminares é para verificar se há necessidade de prática de algum ato ainda postulatório por parte do autor ou do réu, ou do autor e do réu, a depender da situação em que se encontre aquele processo. E aí, diante disso, né, consideradas as peculiaridades de cada caso, é que há a previsão aqui dessas 3 seções do capítulo 9 que trata das providências preliminares, que é o que nós vamos estudar nessa videoaula. A primeira providência preliminar é aquela prevista no artigo 348 do CPC e que diz respeito à não incidência dos efeitos da revelia. Nós vimos na aula em que nós estudamos sobre revelia que a revelia é um estado a partir do momento em que o réu, tendo conhecimento do processo, né, não se defende, não apresenta contestação, certo? Isso é revelia. E um efeito da revelia é o da confissão ficta, ou seja, se o réu não apresentar defesa, os fatos, em regra, os fatos alegados pelo autor vão ser considerados verdadeiros. Mas nós vimos também que há situações que nós estudamos, né, no artigo 345, que não há a incidência desse efeito da confissão ficta mesmo sobre o réu revel. E é a respeito disso que o artigo 348 está tratando. Ou seja, aquela hipótese em que o réu citado compareceu na audiência de conciliação ou de mediação, ou não compareceu nessa audiência e nem apresentou contestação.
temos a revelia dele, mas não ocorre o efeito da confissão ficta por alguma das hipóteses do artigo 345 que a gente já viu numa das aulas passadas. Quando isso acontecer, o juiz vai ter que analisar o artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir se ainda não as tiver indicado. E aqui tem várias coisas que a gente precisa analisar. Então, rememorando, o réu não apresentou contestação. Aí o juiz, analisando o caso concreto, percebeu que aquela situação se enquadra em uma das hipóteses do artigo 345. Então, ele vai verificar as alegações do autor e as provas que o autor produziu com a inicial, as provas documentais. E aí, ele vai verificar se essas provas documentais são suficientes, para convencê-lo de que os fatos alegados pelo autor são verdadeiros, já que não ocorreu o efeito da confissão ficta. Então, o juiz tem que analisar as provas. E a primeira prova que ele vai verificar é aquela que instruiu a petição inicial. Então, é a prova documental, Se ele verificar que naqueles documentos não há prova suficiente daquilo que o autor alegou, e que o autor não tenha especificado na sua petição inicial quais outras provas ele pretende produzir, o juiz então vai ter que adotar essa providência preliminar do artigo 348 e aí determinar a intimação do advogado do autor para que ele especifique quais outras provas ele pretende produzir para provar aquele fato ou aqueles fatos alegados na petição inicial e que ainda não podem ser considerados verdadeiros, mesmo que tenha havido a revelia do réu. Ok? Essa especificação de provas é um momento no processo que se destina para esses casos específicos que se enquadrem nessa categoria do artigo 348. Tá? Réu revel, não ocorrência do efeito da confissão ficta, necessidade de prova dos fatos alegados pelo autor. Então, o autor vai ser intimado para dizer quais outras provas ele pretende produzir. É basicamente esta a providência preliminar que se adota nesse caso, nesse momento processual, certo? E é muito importante a gente não confundir, quem faz estágio já deve ter visto isso, Lá no meio do processo, depois da contestação, o juiz despacha determinando que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir. Esse ato processual, de o juiz determinar que as partes especifiquem as provas, ele decorre de uma prática que foi se alastrando no âmbito do processo civil brasileiro, a partir do qual se compreendeu que aquela exigência de especificar as provas na inicial e na contestação não é assim uma exigência tão definitiva. E aí, se as partes não especificarem na inicial e na contestação, o juiz vai abrir prazo para que elas especifiquem as provas que pretendem produzir logo depois do prazo da contestação. É uma prática, mas é uma prática que não encontra respaldo na lei e não tem a ver com esta providência preliminar prevista no artigo 348. Esta providência aqui é bastante específica. Réu revel, que não tenha, apesar da revelia, naquele caso não tenha havido o efeito da confissão ficta e haja a necessidade, então, de produção de outras provas além daquelas que o autor já produziu. Ok? Essa é a primeira providência preliminar que pode ser adotada aqui no processo. Mais um detalhe para a gente fechar isso aqui. Não se trata esse ato, essa providência preliminar prevista no artigo 348 de uma fase obrigatória no processo. É só para esses casos específicos que se enquadrarem nessas exigências aqui que a gente já viu, certo? Vamos além. O artigo 349, ainda dentro aqui desta seção que trata da não incidência dos efeitos da revelia,
trata da possibilidade de o réu revel produzir provas. Então, quando nós estudamos revelia, eu deixei bem claro isso. Revelia é quando o réu não apresenta contestação. Mas nada impede que o réu compareça posteriormente e requeira a produção das provas, porque ele pode ter perdido o prazo de contestação, mas ele tem provas para produzir. E aí ele pode, a partir dessas provas, convencer o juiz de que o autor não tem razão, que quem tem razão é ele. E qual é esse momento em que o réu tem que comparecer e requerer a produção de provas? É este momento aqui, o das providências preliminares. E a previsão é do artigo 349. Então ele disciplina aqui: ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. E os atos processuais indispensáveis à produção de provas é o requerimento de produção dessa prova nesse momento processual. Então imagina que você está diante de um caso concreto. Por um acidente do destino, você é advogado do caso, advogado do réu, e perdeu o prazo da contestação. Isso significa que você perdeu a ação? Não necessariamente, porque mesmo sendo revel, você pode comparecer logo em seguida, nessa fase das providências preliminares, e requerer a produção de provas. Dizer para o juiz: olha, eu precluiu o meu direito de formular alegações, mas eu tenho aqui testemunhas, eu tenho uma prova pericial que pode ser produzida e que vai convencê-lo de que aquilo que o autor alegou não é verdade. E aí comparece neste momento processual e requer a produção dessas provas. Se isso acontecer, vai ser possível então que o processo se estenda, né? E aí o juiz permita a produção das provas pelo réu revel, a fim de tentar demonstrar que as alegações de fato do autor não são verdadeiras, certo? Então, é muito importante que se compreenda que este momento é um momento adequado para fazer esse requerimento de produção de provas pelo réu revel, tá? E nesse caso aqui, claro, é uma situação complicada, né? Porque a perda do prazo de contestação pode levar à presunção de que aquilo que o autor alegou é a verdade, e aí fatalmente o réu vai sofrer a sucumbência, nesse caso em razão da revelia e do efeito da revelia, que é a confissão ficta, né? Agora, se neste momento processual o advogado do réu conseguir convencer o juiz da necessidade de produção de outras provas, aí aumentam as chances de ele demonstrar que aquilo que o autor alegou não é verdade. Ok? Então, nessas duas situações aqui, nós estamos tratando, tanto no 348 quanto no 349, de situação que envolve revelia e quando não acontece, quando não incide o efeito da revelia, que é o da confissão ficta. E aí, dependendo do caso, o juiz vai abrir a oportunidade para que o autor demonstre aquele fato, ou se o réu comparecer a tempo, vai abrir a possibilidade para que o réu produza provas a respeito daquele fato que está sendo discutido no processo. Ok? Vamos além. O artigo 350 agora trata de uma outra providência preliminar que nós chamamos de réplica ou de impugnação à contestação. E ele especificamente vai tratar daquelas hipóteses em que abre-se ao autor a possibilidade de apresentar réplica ou de apresentar impugnação à contestação, tendo em vista que o réu, na contestação, alegou um fato novo. E aí nós estamos tratando da chamada defesa de mérito indireta, como nós vimos lá naquela primeira aula sobre o direito de defesa. Lembra? É possível que o réu alegue um fato novo. Esse fato pode ser impeditivo, pode ser modificativo ou pode ser extintivo do direito do autor. E aí nós temos uma questão interessante. Veja, se o réu trouxe para discussão um fato novo,
não precisa nem conhecer o artigo 350 para saber, basta conhecer o artigo 10 do CPC, que trata do contraditório. E o artigo 10 vai dizer que o juiz não pode decidir com base em fundamento de fato ou de direito sobre o qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Ou seja, é o direito ao contraditório. Significa dizer o quê? Se o réu na contestação trouxe uma novidade, trouxe um fato novo, fatalmente o juiz tem que abrir prazo para que o autor se manifeste sobre aquela novidade. E essa é a previsão do artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Então veja, não é só responder ao fato novo que o autor tem direito. Ele tem direito, inclusive, de produzir novas provas documentais ou de outra natureza a respeito daquele fato novo. Porque quando o autor, lá na petição inicial, juntou prova documental ou requereu a produção de outras provas, ele não estava contando com a existência desse fato novo. Se o réu trouxe esse fato novo, por imposição do contraditório e da ampla defesa, o juiz deve permitir ao autor que, então, apresente réplica à contestação e nela possa produzir provas ou requerer a produção de outras provas que ele não tinha requerido lá na petição inicial. Desde que essas alegações que ele vai fazer na réplica ou essa prova nova que ele vai produzir ou que ele vai requerer a produção digam respeito a esse fato novo, ok? Então veja, não é em qualquer caso que o juiz vai abrir a oportunidade para que o autor apresente impugnação à contestação. É só em casos específicos dessas providências preliminares. Uma das hipóteses é essa do artigo 350. Qual é a hipótese? Fato novo. Se o réu apresentou fato novo, o autor vai ter o direito de apresentar réplica à contestação, certo? Esta é uma hipótese. E tudo isso baseado na ideia de contraditório. A segunda hipótese de réplica que o autor pode apresentar está prevista lá no artigo 351, que disciplina assim: se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Do que ele está tratando aqui quando ele faz referência ao artigo 337? Está tratando das chamadas defesas processuais, que são aquelas defesas formuladas na contestação que não são de mérito, que não dizem respeito ao direito material discutido naquele caso, que dizem respeito a um defeito no processo, um defeito no rito. Aí nós temos uma defesa processual. Se o réu na contestação alega uma dessas defesas processuais previstas lá no artigo 337, o juiz obrigatoriamente tem que dar ao autor a oportunidade também de se manifestar, né? Porque, de certa maneira, se trata também de uma novidade, vai se manifestar a respeito dessa defesa processual arguida pelo réu, porque essa defesa processual, a gente viu quando estudou isso lá, ela pode ter duas naturezas. Ela pode ser dilatória, ou seja, é um vício que pode ser sanado, mas que vai levar aí a ampliação da duração do processo, né? Vai dilatar o andamento do processo, atrasando, ou ela pode ser uma defesa processual de natureza peremptória, quer dizer, o vício é tão grave que vai levar à extinção do processo sem análise do mérito. Em qualquer um dos casos, antes de decidir sobre aquela alegação que o réu fez, o juiz precisa ouvir o autor no prazo de 15 dias e permitir a ele, se for o caso, a produção de prova que diga a respeito àquela defesa processual. Tudo isso com base no artigo 351. E o que isso quer dizer então? Quer dizer que, diante de uma contestação que não tenha defesas processuais e que não tenha defesa de mérito indireta, só tenha defesa de mérito direta,
Ou seja, uma contestação em que o réu simplesmente nega os fatos alegados pelo autor, não há necessidade de impugnação à contestação ou de réplica. O juiz não deve abrir prazo para que o autor se manifeste sobre a contestação, porque neste exemplo que eu dei, quando eu tenho apenas uma defesa de mérito direta, negativa dos fatos, eu não tenho nenhuma novidade. Porque quando o autor propõe a ação, protocola a sua petição inicial, né, ele já imagina que o réu vai fazer é justamente negar a ocorrência daqueles fatos alegados pelo autor. Né? Então, quando o réu simplesmente na sua contestação nega aqueles fatos, ele não inova em nada, ele não formula nenhuma defesa nova, seja com base em fatos novos, seja com base em vícios no processo, razão pela qual não há necessidade de o juiz abrir prazo para que o autor se manifeste. Então, não é de toda a contestação que vai ser possível apresentar impugnação, certo? Outra hipótese, e que não está prevista aqui nas providências preliminares, mas que decorre do artigo 437 do CPC, vamos até procurar lá para fazer a leitura dele, porque é uma disposição importante, e é importante essa disposição justamente porque diz respeito, aí tem uma ligação direta com o direito ao contraditório. Diz o seguinte: o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Olha só como isso é importante. O momento da réplica é este momento aqui. Agora vamos imaginar uma situação. O réu, na sua contestação, não formulou defesa processual, não formulou defesa de mérito indireta, ou seja, ele não alegou fatos novos. Ele apenas negou a ocorrência dos fatos alegados pelo autor. E aí eu disse para você, nesse caso não tem impugnação à contestação, não precisa abrir prazo para o autor. Agora, temos que levar em consideração o artigo 437, porque se o réu, na sua contestação, juntou provas documentais, nós temos uma novidade. E aí, sobre essas provas, ainda que ele não tenha alegado fatos novos, ainda que ele não tenha formulado defesas processuais, sobre essas provas o juiz deve dar ao autor o direito de se manifestar. E vai fazer isso com base no artigo 437. Então você já pode anotar aí de lápis no seu código que há uma outra possibilidade de réplica ou de impugnação à contestação que não seja tão somente estas duas previstas aí nos artigos 350 e 351. Há a possibilidade de uma réplica prevista lá no artigo 437 quando o réu juntar provas documentais, quando ele trouxer aos autos documentos novos. E isso vai acontecer por força mesmo das regras do artigo 437, que depois a gente vai analisar até com mais atenção quando estudarmos a temática das provas documentais, né? Tudo isso vai incidir, esse dever de o juiz ouvir a parte contrária vai ocorrer em qualquer outro momento processual sempre que for juntado um documento novo. Tudo isso para preservar o contraditório e a ampla defesa. Ok? Então nós temos essas três possibilidades de réplica. Réplica quando houver fatos novos, réplica quando houver defesa processual e réplica quando houver a juntada de novos documentos com a contestação. Certo? Pode ser que as três coisas ocorram na mesma contestação. O juiz abre prazo de 15 dias para que o autor se manifeste. Pode ser que uma delas só aconteça. Mesmo assim, o juiz vai abrir prazo para apresentação de réplica. Ok? E por fim, a última providência preliminar que vai ser adotada é aquela prevista no artigo 352, que disciplina assim: verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará a sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Aqui nós estamos falando de sanabilidade
ou de sanação dos vícios processuais. E isso está intimamente ligado com outra norma prevista no CPC, e aqui lá no início do código, dentro das normas fundamentais, que está inserida no artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esta norma fundamental a doutrina chama de primazia da análise do mérito. E quando você estudou invalidade dos atos processuais, devem ter falado sobre isso para você, né? Todo aquele vício, né, ato viciado que for praticado no processo, que puder ser aproveitado de alguma maneira, sem que isso cause prejuízo às partes, vai ser aproveitado. Tá? Tudo isso porque nós vamos buscar, em vez de extinguir o processo sem análise do mérito, consertar aquele defeito para tentar ao máximo aproveitar aquele processo, porque o que a gente quer de verdade no final é que tenha uma decisão de mérito, ou seja, uma decisão em que o juiz diga a quem pertence o direito material, a quem pertence o bem jurídico que é objeto de discussão. E é nessa linha que vem o artigo 352. Então, neste momento processual, o juiz tem que estar muito atento, né? Então, se o réu alegou algum vício, né? Ele alegou alguma defesa processual, por exemplo, ele vai dizer, imaginemos que houve algum vício na audiência de conciliação ou de mediação. Então o juiz precisa resolver esse vício, ele precisa verificar se aquele ato pode ser aproveitado ou não pode ser aproveitado, se aquele ato tem que ser anulado, se outro ato tem que ser praticado em sua substituição, e ele vai fazer isso neste momento processual, tá? Nesse momento das providências preliminares. Então, se for possível corrigir esse vício, ele vai fazer isso de modo que ele comece a fase de organização do processo para deixar o processo redondinho, bonitinho, porque na sequência nós vamos para a fase de saneamento do processo, que é onde de fato o juiz vai fixar quais são os pontos controvertidos, quais são as provas que podem ser produzidas ou que devem ser produzidas, para que depois então se possa decidir aquele conflito de forma definitiva. E é neste momento aqui, né, que se abre para o juiz essa possibilidade de determinar a sanabilidade desses vícios, eventuais vícios processuais que possam ocorrer naquela relação jurídica que é objeto da sua apreciação. E aí ele vai estabelecer um prazo aí que não vai ser superior a 30 dias, por conta mesmo da duração razoável do processo, né? Então um prazo dentro desse período que possibilite à parte a correção daquele vício, a fim de que o processo possa seguir o seu curso natural, ok? Também esta não é uma providência preliminar obrigatória. Nem sempre vai haver vícios neste momento processual, né? Vícios que devam ser corrigidos nesse momento processual. Se não houver vício nenhum para corrigir, o juiz passa para a fase seguinte, certo? Era isso que nós tínhamos para tratar sobre as providências preliminares. Fique ligado porque a gente vai ter outros tantos vídeos no canal aí seguindo nessa jornada de atualização das aulas.